som, teste, Câmara Municipal de Extremóis. Boa tarde a todos. Bem-vindos à etapa municipal de Extremóis para a 6ª Conferência Nacional das Cidades. Vamos compor a mesa nesse momento. Gostaria de convidar o excelentíssimo vice-prefeito Isidoro Filho, a secretária de Planejamento, Mara Paulina. O secretário de Esportes, o senhor Pablo Sales. A professora doutora do Departamento de Arquitetura da UFRN, Ruth Ataíde. O excelentíssimo vereador e presidente da Câmara Municipal de Extremóis, Anderson Barbosa. O senhor Rafael Correia, secretário de Desenvolvimento. E a senhora Lígia Michele, secretária adjunta de Habitação. Dando continuidade, eu convido agora a secretária Mara Paulina, representando a pasta de planejamento, para algumas palavras iniciais. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui hoje para esta audiência pública municipal. Quero cumprimentar especialmente as autoridades presentes, nossos munícipes e todos que se dedicaram a participar deste momento tão importante para a população, que é a etapa municipal de Extremóis para a 6ª Conferência Nacional das Cidades. Como representante do governo Jussara Salles, eu, Mara Paulina, secretária de Planejamento, sinto-me honrada por trabalhar junto com todos, encontrando soluções para os desafios que enfrentamos no nosso município. Aqui hoje discutiremos pautas importantes dentro desta temática. Agradeço desde já a cada um de vocês pela participação, contribuindo significativamente com suas opiniões e experiências. Este ano, a 6ª Conferência Nacional das Cidades tem como tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. E para garantir que nossa etapa municipal seja alinhada com a temática nacional, escolhemos o tema Extremóis, cidade metropolitana integrada, sustentável, justa e inclusiva. Com esse intuito, dividimos a nossa conferência municipal em alguns momentos. O primeiro deles será a fala da professora doutora Ruth Ataíde, do Departamento de Arquitetura da UFRN, e membro do Observatório das Metrópoles, que nos ajudará a entender melhor o que é uma conferência nacional, bem como fazer uma leitura teórica do nosso município, que nos ajudará a refletir sobre caminhos possíveis a serem seguidos. O segundo momento consiste em atividades realizadas durante a conferência com os aqui presentes, a ser melhor explicada pela funcionária da Prefeitura, Raíssa, adjunta de obras, que é ponto focal do município. E, por fim, um momento de compilação geral para a separação de 4 propostas de melhorias a serem enviadas para a etapa estadual. Desejo a todos um bom trabalho e que possamos, com tranquilidade, pensar no Extremóis que queremos para o futuro.
Com a palavra, o secretário de Esportes, Pablo Sales. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a nossa mesa, em nome do vice-prefeito Isidoro Filho, nosso presidente da Câmara, professor Anderson Barbosa, nossa secretária-geral, demais secretários e o público civil que se faz aqui presente, para discutir acerca da Conferência Nacional das Cidades. Falar sobre o nosso plano e participar dessa gestão é uma honra para mim, como secretário, colaborar com a gestão da prefeita Jussara, nosso vice Isidoro Filho, enfrentar os desafios que nos são dados e tentar resolver os problemas, né, da nossa cidade. Sabemos que não são poucos, mas que são vistos, as obras são vistas, trabalhos, e as coisas vêm acontecendo. Muito importante debatermos esse tema, principalmente na parte de mobilidade urbana. Ao meu ver, é um dos principais temas que nós devemos tratar nessa conferência. Sabemos que a cidade de Extremóis cresceu, foi a terceira no país que mais cresceu em porcentagem, e a mobilidade urbana não tem conseguido acompanhar, seja pela sua malha viária, seja pela quantidade de ônibus disponíveis para a população. No mais, não vou estender muito minhas palavras, só agradecer a todos pela presença e dar seguimento à cerimônia. Obrigado. Dando continuidade, professora doutora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, senhora Ruth Ataíde, é membro do grupo de pesquisa Ecohabitat, atuando na graduação e na pós-graduação, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento ambiental e projeto urbano e territorial, atuando principalmente na realização de estudos, incluindo laudos técnicos, e projetos de pesquisa e extensão relacionados com os seguintes temas: gestão e planejamento urbano e ambiental, plano diretor, habitação, proteção do patrimônio ambiental, urbano e arquitetônico, habitação social e áreas de vulnerabilidade socioambiental, entre outros temas correlatos. Entre as atividades que desenvolve atualmente, destaca-se a de pesquisadora na rede INCT, Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal, e de coordenação desde 2018 do projeto de extensão Fórum Direito à Cidade, que, entre outras atividades, realiza o monitoramento do processo de revisão do Plano Diretor de Natal em curso e o projeto de pesquisa, planejamento, instrumentos de gestão e capacidade de suporte da infraestrutura, políticas territoriais na região metropolitana de Natal. Senhora Ruth. Boa tarde a todos e todas e todos. Venho cumprimentá-los por esse importante momento. Tá? Eu preparei uma breve apresentação, que acho que o pessoal ali vai compartilhar, para que a gente possa dialogar sobre o que significa a Conferência da Cidade. Agora, vocês estão aqui reunidos para discutirem os temas que são pautados pela Conferência da Cidade em âmbito municipal, no caso, o município de Extremóis. Como foi mencionado aqui, no resgate do meu currículo, que é público, né?
Eu sou membro do Observatório das Metrópoles, que é uma rede nacional de pesquisa. E essa rede, ela estabeleceu uma parceria com o Ministério das Cidades, e, nesta parceria, cumpre, neste momento, a partir dessa parceria, o monitoramento, o acompanhamento das conferências da cidade. Então, os membros dos observatórios, no nosso caso, o Núcleo Natal, a Metrópole Natal, nós temos nos dividido para estar colaborando com os municípios quando somos demandados, né? E a nossa contribuição é um pouco de assessorar as comissões e também estar presente nesses momentos para fazer uma breve fala. Ok, para fazer uma breve fala sobre o tema. Então, eu quero, na sequência, aproveitar agora, feita essa breve apresentação, inverter a ordem aqui do protocolo, cumprimentar a mesa, né? Em nome do prefeito, cumprimentar a todos, e a secretária, que só tem nós duas, né? Como mulheres, então, o secretário, o presidente da Câmara, como foi o outro secretário de Obras, cumprimentar a todos e, principalmente, aos participantes, aos que aqui, né, estão se esforçando para colaborar com esse momento, pensar sobre o destino do seu município. Essa apresentação eu fiz pautando a estrutura da conferência em âmbito nacional e tentando finalizar com algum problema que, nas nossas pesquisas, a gente visualiza que podem estar sendo objeto de reflexão no município de Extremóis, que é como eu vou finalizar. Então, eu vou inverter aqui um pouco, só para ficar mais visível a apresentação. E, por favor... Então, esse conjunto de informações que está aqui, ele está elaborado por nós, e, como eu disse, é uma equipe. Logo na primeira lâmina, no primeiro slide, tem uma breve observação, adaptado de Sara Medeiros e Lívia Miranda, que são duas outras professoras do Observatório Natal e de Campina Grande, que vêm também trabalhando e contribuíram. Então, nós vamos fazendo as adaptações para os municípios, né, e seguindo esse desenho. O que é, então, a Conferência da Cidade? Então, a Conferência da Cidade, este tema de agora, ela está pautada para orientar uma discussão que nos permita, como cidadãos e cidadãs, discutir os destinos do nosso município, porque é no município que acontece a vida, embora nós tenhamos uma estrutura federativa, municípios, estados e federação nacional, nós vivemos aqui. Então, o município é o lugar onde a gente começa a fazer a discussão. Mas discutir a política urbana ela é construída nas diferentes esferas do município, do estado e da federação nacional. Tá? Então, o desafio é refletir a partir do município para construir uma política nacional de desenvolvimento urbano, para evitar que essa política nacional nos seja imposta, que a gente possa construir. Alô, fica melhor. Para evitar que a gente possa construir uma política nacional a partir do que nos interessa a cada um. Então, a estrutura é Conferência Municipal, etapa que está sendo realizada. Daqui, acho que a organização vai passar para vocês. Vocês vão construir ideias, propor ideias, propostas para levar, a partir dos delegados, à Conferência Estadual, que, por sua vez, também elegerá delegados para a Conferência Nacional, que deverá ocorrer em Brasília, em outubro. Os municípios estão organizando as suas conferências até hoje, 30 de junho. Os estados realizarão suas conferências estaduais até agosto, não sei não exatamente a data, se até final de agosto, para, em outubro, ocorrer a Conferência Nacional. Então, tudo o que pensemos aqui no âmbito do município, ele poderá ser canalizado e chegar até Brasília. Então, por favor. Então, de que estamos falando, então, quando a gente pensa em fazer uma discussão numa conferência municipal para construir a política urbana, pautada em buscar caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social.
Então, a primeira pergunta que a gente tem que entender o que estamos falando, o que é mesmo essa política nacional e como ela se traduz nas ações. Então, primeiro, né, pontapé para a gente pensar, por favor. Então, o que é a política? É um conjunto de ações implementadas pelo governo no campo do desenvolvimento urbano para garantir o bem-estar e atender às necessidades da população. Vocês vão entender pelos temas que nos propõem para a discussão por que temas do desenvolvimento urbano. Porque, seguramente, alguns de vocês aqui também já participaram da Conferência da Saúde, da Conferência da Educação, né, que são políticas setoriais. A política de desenvolvimento urbano ela vai além disso. Ela integra diversas outras políticas setoriais. O secretário de Obras aqui mencionou, inclusive, a mobilidade quando na fala dele. De esportes. Então, a política nacional deverá promover transformações urbanísticas estruturais e políticas de urbanização orientadas para funções sociais da cidade e da propriedade. E, é claro, buscar também a integração das políticas setoriais, né, que são correlacionadas. Por favor. Ocorre que a política ela também não é solta. Tá? Ela deve estar integrada a um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Vou aqui fazer um registro que a ideia da construção dessa política nasceu em 2002. Um ano depois, e aí eu vou me referir, quando a Lei Nacional de Desenvolvimento Urbano, o Estatuto da Cidade, foi aprovado. Tá? De lá para cá, nós tivemos aprovadas políticas nacionais de saneamento, política nacional de saúde, política nacional de educação, mas nunca tivemos aprovada a de desenvolvimento urbano, porque ela implica muitos interesses, ela implica muitas dimensões. Então, por isso que agora a retomada das conferências das cidades, estamos chamando de 6, a 6ª, porque ocorreram várias até 2013, 12 anos depois estamos retomando. Então, agora se estabelece como meta construir essa política nacional, que tem um texto base em alguma gaveta de algum ministério lá em Brasília e que nunca foi adiante. Então, agora é chamando os gestores para pensar essa política. Então, esse é o esforço dessa conferência. Então, você tem a política nacional que está associada a um Conselho Nacional. O município também deve ter o seu conselho da cidade, que, por sua vez, decide suas ações, em parte, a partir dos recursos que são acumulados num Fundo de Desenvolvimento Urbano. Então, a estrutura da política ela tem esse desenho. O esforço dessa conferência é propor ações também para essa construção. Por favor. Então, qual cidade queremos nesse contexto? A perspectiva é que a gente trabalhe buscando a redução das desigualdades regionais e urbanas e promoção da justiça climática e socioespacial com controle social. Isto está como objetivo geral. Tá? E quais são as diretrizes dessa política? Lembrando que a gente deve sempre se olhando, como é Extremoz nisso? Estou falando de um contexto mais amplo, mas como é Extremoz nesse contexto? Reconhecimento das dimensões de gênero, raça, etnia e culturas diversas do território. Integração intersetorial, fundamental para que essa política consiga avançar, a gente consiga, finalmente, levar adiante. Integração intersetorial das ações de urbanização, infraestrutura, e aqui implica em a gente pensar o saneamento, junto com o transporte, né, e junto com a Secretaria de Obras, que atua nos projetos de drenagem, como é que eu regulo as inundações. Isso implica a gente tentar visualizar, né, que essas ações precisam ser integradas.
Por isso, adaptação e mitigação e gestão de risco, fundamental, mais do que nunca, no contexto que a gente está vivendo, da emergência climática e seus efeitos, né, a partir dos eventos extremos que estão aí mostrando a cara a cada dia, o risco das intervenções ambientais e sanitárias, das melhorias habitacionais. Eu vou mostrar no slide aí adiante a constatação de como Extremóis mudou sua cara, né? Tanto em população e, por conseguinte, por demanda habitacional. Então, como é que Extremóis pode se mexer? Né? Precisa pensar sobre isso. De provisão e qualificação de serviços de transporte e programas sociais os mais diversos. Por favor. Ok. Outras diretrizes, articulação entre o planejamento, o financiamento e execução das intervenções. Fundamental isso, senão a gente não vai conseguir avançar numa gestão plena do município. Promoção de intervenções de forma articulada no território, com participação ampla e controle social. E aí eu chamo a atenção, novamente, se o município ainda não tem o seu conselho da cidade, a partir do conselho da cidade, a sociedade pode fazer o acompanhamento e propor também ações, né, em articulação com a gestão. E, é claro, não descolando, sabendo como no Brasil os municípios dependem tanto do federal, do governo federal, integração com as políticas federais. Então, a leitura em sintonia com o governo federal. Por favor. Como se traduzem essas ações nas referências normativas? Então, só para a gente ter como, né, o elo, onde é que a gente vai buscar se a gente tiver dúvidas? De onde isso vem? Por favor. Estatuto da Cidade, como eu mencionei, Lei 10.257, de 2001, começando a ser executada com ações de planos diretores participativo e diversas ações, criação do Ministério da Cidade, depois isolado por uns anos e agora restabelecido. Tá? Então, tudo isso veio a partir do Estatuto da Cidade de 2001, que já vinha também sendo indicada na Constituição Federal. Tem 2 artigos na Constituição Federal que falam da política urbana. Primeira vez, em 88, que uma Constituição do Brasil colocou algo sobre a política urbana, algo sobre as cidades, algo sobre onde a maioria da população vive. Então, o Estatuto da Cidade regulamentou esses 2 artigos. E, mais recentemente, na última década, após 2015, né, a nova agenda urbana, que introduziu um compromisso do Brasil na Conferência da ONU para o Habitat, o compromisso de construir cidades inclusivas, com prioridade para o desenvolvimento urbano global. Por favor. E a democracia, e as cidades democráticas, onde nos apoiamos? O que são? Qual é a ideia que está por trás? Né? A ideia de que a população deve participar ativamente de todas as decisões. Não apenas quando a gente elege um representante, o que é ótimo, estamos na casa do povo aqui, mas a gente elege uma vez a cada 4 anos, e as ações vão sendo construídas, conduzidas aqui. Então, a população deve estar colada, acompanhando esse processo. Tá? Isso vai desde a pavimentação de uma rua até a melhoria do entorno da lagoa, no caso aqui de vocês, em particular. Tá? Então, deve estar acompanhando sempre. E ocorre como? Por meio de consultas públicas, que devem ser promovidas pela gestão e provocadas pela sociedade. Então, também não precisa esperar só. A sociedade também pode provocar. Conselhos, audiências, promovendo, assim, o diálogo contínuo com o governo. Também tudo isso está previsto nesses textos normativos que eu me referi, em outros artigos. Por favor. A ideia de cidades sustentáveis. Hoje é muito lugar comum a gente dizer, promover essa sustentabilidade. Eu quero ser uma empresa sustentável. Vamos promover uma gestão sustentável. O que é mesmo a gestão sustentável? Como é que eu materializo, né, esse conceito abstrato de gestão sustentável?
buscando um crescimento urbano equilibrado, com a proteção dos ecossistemas, tem ali preservação ambiental, o bem-estar da população, valorizando o uso racional dos recursos naturais, porque dependemos deles para sobrevivermos, e respeitando os limites ecológicos. Se nas nossas ações, né, de consolidar, de avançar um crescimento do município, nós não considerarmos esses limites, nós não estaremos construindo para a chamada sustentabilidade. Não é que não devamos construir, devemos sim, mas buscando este equilíbrio. Nessa perspectiva de proteção do meio ambiente, buscar integrar a dimensão urbana, né, que é pautada no ato de construir, de ocupar, com a dimensão ambiental, econômica e social, pensando no presente, mas também e principalmente no futuro. Tá? Então, tem também, a partir daí, por favor, referências também normativas, institucionais, que estão dadas aí, acrescentando aí que, desde a Conferência da ONU de 2015, que foram introduzidos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Fazemos tanto, os gestores que fazem proposições o tempo todo, então, qual é o objetivo do ODS, qual é o ODS que está enquadrado aqui. A gente tem que olhar não apenas como uma narrativa. O objetivo 11 recomenda a associação das ações do município com a construção de cidades sustentáveis. Então, tem outro marco regulatório. Por favor. E a justiça social, o princípio que orienta a justa distribuição dos recursos, oportunidades e direitos. Com isso, eu estou me referindo ao direito que todos os cidadãos e todas as cidadãs têm de estar, de ocupar, de forma equilibrada, os espaços do seu município, de participar das decisões. Tá? Então, essa é a perspectiva que devemos buscar. Garantir o acesso aos bens comuns, a proteção social e a participação nas decisões públicas. Por favor. E aí também as referências normativas que você pode buscar, onde isso está fundamentado, seguindo. E agora retomando especificamente o direcionamento da conferência. Né? Essa parte inicial, uma contextualização dos 4 conceitos que estão no tema da conferência. Cidades inclusivas, democracia, justiça social, que é isso? Agora, como é que nós nos organizamos? Aqui eu estou vendo uma sala muito bonita, plena, né, e que eu tenho certeza, na sequência, como propôs já a secretária aqui, todos vão se reunir para pensar sobre isso. Como é que a gente pensa para o nosso município essa cidade neste momento desta conferência? Que deve valer por 3 anos? Porque a estrutura é que a ideia é que ela se refazendo a cada 3 anos, tem essa chamada nacional. Por favor. Eixos temáticos. A estrutura da conferência ela foi decidida pelo Conselho Nacional da Cidade. Por isso que eu estou sempre linkando a necessidade dos estados e municípios terem também os seus conselhos. Tá? E essa estrutura fez uma leitura do território brasileiro, e, nesta leitura, enumerou alguns eixos para a população discutir quais são as suas prioridades. E esses eixos são, e organizou os temas em 3 eixos. Articulação, a luz aqui, entre os principais setores urbanos e com o planejamento da política pública, focalizando plano plurianual. Não sei se vocês atualizaram, eu vi no site da Prefeitura que o de vocês está feito ali em 2024, 2027, né? Então, não sei se tem algum processo de atualização. Habitação e regularização fundiária, que eu sei que é um tema muito caro para Extremoz, por conta da dinâmica territorial que está acontecendo aqui, particularmente, na região metropolitana. O que mais mexeu foi Extremoz, em termos de dinâmica populacional. Saneamento básico, que não é particular de Extremoz,
mas é de Extremóis na sua relação com a metrópole. Mobilidade urbana, idem. Tá? Então, no eixo 1, os grupos, as pessoas e grupos que se inscreveram e estão se organizando para discutir o eixo 1, vão pensar de forma integrada esses 4 desafios aí. No eixo 2, gestão estratégica e financiamento. Gestão interfederativa, cooperação e consórcios. Estando numa região metropolitana, né, é muito difícil pensar que eu vou conduzir o município sozinho. Eu tenho que estar pensando, se ainda não tenho, pensar na perspectiva de construir alguma articulação com o município vizinho, com o município polo, que é Natal, tá? E aí com o governo federal. Então, isso tem que estar pautado. E isso está articulado com o 2, que é regiões metropolitanas. Controle social e gestão democrática, que eu estou me referindo já desde a primeira fala, tá? Que é a população se envolver na gestão, e construir o sistema nacional a partir dessa construção, e o financiamento. Pensar nas estratégias de financiamento. Fiscalizar a aplicação dos recursos dos municípios, para ver se este financiamento está sendo bem direcionado. Essa é a discussão que está pautada ali. Eixo 3, temas transversais. Sustentabilidade ambiental e emergências climáticas. Isso porque é um tema que o próprio Estatuto da Cidade, que é de 2001, não pautou. Tá? Ninguém falava em emergência climática, em eventos extremos, como falamos hoje, em 2001. Muito menos em 89, que foi a origem do texto. Entendeu? Mas estamos hoje falando, então, temas transversais. Transformação digital e território. Como é pensar uma gestão hoje de um município sem o celular, sem a ferramenta digital? Né? Então, tem que pensar como isso interage com a política urbana e segurança pública e enfrentamento do controle armado nos territórios populares. Esse é um dos grandes desafios de todos os municípios brasileiros. Está na mídia, está em todo canto. Tá? Então, isso é uma pauta que também está sendo provocada. Alguns territórios são apropriados, né, por alguns grupos, e, muitas vezes, a própria gestão não consegue atuar nesses territórios. Então, é importante pensar nisso. Por favor. Bom, trazendo agora para cada tema, a ideia de articulação é de trabalhar juntos, na busca dessa qualidade, da qualidade urbana, de vida urbana do município. Então, é buscar uma boa gestão urbana pautada nessa articulação. Né? Tem um texto longo aí que eu não vou precisar ler. Por favor. Depois, aí você tem, foi aí que eu perguntei. Plano plurianual. Eu vi, agora nós estamos em 25, em tese, pelo que está no sistema de acesso, o município deveria estar pensando no PPP. Se está pensando, ótimo. Esse PPP pode vir junto do que for discutido aqui. São discussões que se sobrepõem, e que fortalecem a participação social. Se a sociedade é chamada para o PPA, se a sociedade é chamada para o orçamento participativo, se a sociedade é chamada para a conferência da cidade, se a sociedade não for chamada e propõe que isso aconteça, isso vai se fortalecendo. Ok? Plano diretor, eu botei em amarelo, porque eu tive acesso, está no site, o em vigor e uma minuta. Então, eu quero que vocês discutam, e eu pontuei algumas coisas, eu não sei o status, né, como é que anda, como minuta não foi, né, o revisado, principalmente para decidir qual é o processo de ocupação de Extremóis. Habitação e regularização, saneamento e mobilidade, passando. Perguntas, para pensar. Como está a situação das comunidades precárias e mais necessitadas no atendimento à moradia adequada? O município tem conseguido discutir isso? Tem conseguido pensar em ações direcionadas? Se não, é possível refletir sobre e apontar alguma alternativa aqui? Tá? Porque tem uma luz bem em cima. E eu marquei aí a EIS. Não sei se todos sabem, mas a EIS tem uma denominação normativa que se chama Áreas Especiais de Interesse Social. É um instrumento urbanístico, né, que eu sei que no plano diretor
em vigor tem algumas AEIs, né? Se essas AEIs foram regulamentadas, se existe alguma ação direcionada, se existe segurança de permanência de suas populações aí, ou se estão ameaçadas com as novas demandas por moradia, por espaços por moradia. Né? Como vive a população mais pobre? O que precisam fazer para melhorar suas condições de vida? E, quando eu digo precisam, estou falando coletivamente, população e gestão. E o saneamento? A cidade de Extremoz tem abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação e coleta das águas da chuva? Como tem reagido? Tem impactos de inundações nos fluxos recentes dos últimos anos? Há alagamentos quando chove? Há falta de água? As ruas estão pavimentadas? São essas reflexões que vocês têm que fazer para propor e levar lá para a conferência estadual. E quando saímos de casa para ir trabalhar? Para a escola, para o lazer. Né? Se vamos a pé, como estão as ruas e as calçadas? Tem acessibilidade? Pergunta a se fazer. Há caminhos seguros para os ciclistas? As pessoas com deficiência se sentem seguras quando se deslocam? E o ônibus, quando existe, são suficientes para atender necessidades? Deslocamentos internos, na área urbana, deslocamento cidade e campo. Tá? Então, isso precisa ser refletido. Por favor. Gestão estratégica e financiamento. Outras perguntas. Pode passar. Né? Nos dias de hoje, não dá mais para trabalhar sozinho na superação de dificuldades. É a ênfase na articulação. Tá? Os governos e a sociedade devem atuar de modo articulado e integrado, buscando colaboração e cooperação. Importante saber se possuímos as condições, os recursos e a capacidade de alcançar nossas metas. E isso está em destaque, porque, às vezes, a gente também quer muita coisa, nós sempre precisamos de muito mais, mas não necessariamente a gente sabe que consegue alcançar numa gestão de 4 anos, numa gestão de 8 anos, num período. Então, é importante dimensionar e refletir sobre isso. Aí eu marquei ali o mapa, por exemplo, a região metropolitana, que eu não sei se todos sabem. A região metropolitana de Natal está marcada ali no meio, um azulzinho. Quando foi criada, em 97, ela tinha 6 municípios só. Depois ela foi se alargando, se alargando, se alargando, hoje tem 15. E os últimos, para quem não sabe, Areias e Goianinha também integram a região metropolitana. Então, se amanhã o município de Extremoz tomar, e será muito bom que, se conseguir fazer, tomar a iniciativa de provocar o governo do Estado, vamos articular a região metropolitana. No que eu acompanho, eu trabalho no Observatório das Metrópoles. Poucas ou nenhuma ação tem sido feita nessa perspectiva. Então, cabe ao município. Municípios também podem provocar. É importante, se você vai fazer como um município fundador, que é chamado partícipe da chamada metrópole funcional, Parnamirim, São Gonçalo, Extremoz, Natal, é o que se chama metrópole funcional, que estão ali coladinhos. Mas esses outros também são hoje. Então, pensar nisso é um tema que estamos sendo provocados também a refletir. Por favor. O controle social, né? Aí a pergunta, que eu já me repeti, existem fóruns de participação e conselhos setoriais? Por exemplo, da política urbana, se o município não tem, podia ter um conselho de desenvolvimento urbano. Se não tem, sugiro, que eu acho que agora vem um estímulo maior do governo federal para criar o conselho da cidade, mas também tem o conselho de saneamento, o conselho de mobilidade, tá? O conselho de cultura, conselhos Enes, que articulam políticas setoriais, né? E que os segmentos, a população, nos seus diversos segmentos, podem se articular. E estes fóruns agora têm um estímulo, inclusive, com lei própria, lei federal própria, estimulando a constituição desses conselhos. Por favor. Daí, já para... Chegando ainda no eixo 2, né, o financiamento, como está a situação fiscal e tributária do município,
Quais são os instrumentos de financiamento municipais, como eles se articulam com o estadual, o município está sendo prejudicado ou não, como é que eu posso optar? Os gestores são convidados a participar da conferência por isso, porque essa informação o gestor que detém, né? E na troca com a população, isso vai sendo discutido. Será que estão atualizados? Então, pensar nisso. E podemos discutir e debater os destinos do município? Por favor. O eixo 3, os grandes temas. E aí, os grandes temas passa. Isso esse resgate é porque onde vocês forem se reunir, em cada um desses eixos, não sei se vão se reunir nos 3, essas perguntas estão direcionadas para isso. A sustentabilidade ambiental e a emergência climática, que passa pelo debate local entre as ações locais e nacionais, né, sabendo que é na cidade que acontecem os impactos dos eventos extremos, então, pautar se o regramento do município, da forma como ele está, ou da forma como está sendo construído, por exemplo, no plano diretor, o que está na minuta, ele atende essa perspectiva. Se ainda é minuta, talvez seja possível adaptar alguma coisa na Câmara dos Vereadores, nessa casa, por exemplo. Tá? Por favor. A transversalidade, que está aí plena, com todas as ações que os municípios têm, trabalhar transversalmente é buscar atuar sempre em várias frentes. Nunca pensar o saneamento só na canalização da coleta. Mas pensar que aquela coleta ela está recebendo resíduos que vêm de um determinado setor que está mais adensado, menos adensado. Por isso, demanda mais. De um setor que está mais impermeabilizado, menos impermeabilizado. Por exemplo, definir estratégias para enfrentar esses desafios. Passando, por favor. E a transformação digital e a segurança pública, que são temas novos. Tá? Digamos que esses outros temas, todos nós, não é só o município de Extremóis, temos aprendido a lidar, um pouco mais, um pouco menos. A transformação digital e a segurança, temos dificuldade, até porque a segurança é competência do Estado, né? Então, os municípios não sabem, mas é hora da gente pensar nas nossas estratégias municipais para indicar isso. Então, perguntas, a transformação digital provoca uma mudança nessa nossa cultura, nessa forma de dialogar, de conversar com a população, de propor ações, de receber provocações, tá? E de juntos trabalhar nessa perspectiva. Afeta, por isso, as formas de pensar e agir nas organizações, nos governos, nas empresas e na sociedade. E nós precisamos estar pensando nisso. Na segurança, que eu também já me referi, né, que o crescimento dos grupos criminais armados, seja milícia, seja ligados ao que for, né, eles se organizam, têm suas estratégias, que, às vezes, a gente dá conta, no bairro vizinho, naquela última rua do meu bairro, mas a gente não pauta isso para discutir. E a gente tem, como política urbana, condições de começar a pensar. Não temos respostas ainda, não, tá? Mas começar a pensar. Por favor. Resumindo, outras questões norteadoras para o debate sobre esse problema. Falar em adaptação climática e mudanças climáticas na nossa cidade, município e região, faz algum sentido? Tá? Quais efeitos eu consigo associar ao clima que chama a atenção durante os últimos anos? Será que eu consigo associar ao clima uma inundação que não tinha ontem e tem hoje? Ou um aumento de uma inundação? Na zona costeira, por exemplo, a erosão costeira, eu consigo associar. E eu consigo estabelecer metas para frear? Porque ela vai aumentar. A internet em todos os espaços da cidade, para eu poder estabelecer o diálogo com a sociedade, ou, pelo menos, né, informar que estou tentando. E nos espaços públicos, como está a situação em termos de infraestrutura e acesso? Estão acessíveis? Né? Estão em condições de promover um ambiente saudável, né, para estarmos ali tranquilamente? O que podemos fazer para aumentar a presença
das ferramentas digitais, inclusive nesses espaços públicos. Há territórios inseguros onde a presença da criminalidade tem aumentado? Eu tenho essa leitura do município? Se sim, como podemos trabalhar em conjunto para diminuir sua influência e incidência nos espaços públicos? Porque é aí que tem a nossa vida urbana. E já caminhando para finalizar com mais questões, o que o município está fazendo ou deve fazer, retomando a pergunta principal, para reduzir a desigualdade? Que extremóis estamos construindo? Passando. Aí tem sobre habitação e regularização fundiária. Os territórios populares e as AEs têm centralidade na política urbana? E, quando eu me refiro separando territórios populares e AEs, é porque nem todos os territórios populares são delimitados pelo plano diretor como AEs. Há uma justificativa, quando há a construção do plano diretor, para delimitar. Independente disso, eles podem estar em condições, com necessidade de atenção, tanto quanto aquele que foi delimitado como AEs. Sobre a mobilidade urbana, o transporte ativo, coletivo, acessível, um sistema único de mobilidade em diferentes modais estão no horizonte da política? O município tem conseguido pensar já sobre isso? Ou está pensando, ou está começando a desenhar, a pensar essa integração? E a qualidade da mobilidade intermunicipal, que eu me referi há pouco, relação, né, cidade e campo. Sobre o saneamento básico, o interesse público e a universalização do sistema orientam o plano municipal do saneamento? Extremóis tem plano municipal de saneamento? Eu vi no site que tem, só não sei se é atualizado e se orienta. Como integrar as ações de coleta e tratamento de esgotos com a drenagem? Um dos grandes desafios, né, das cidades, principalmente pelas ligações clandestinas também. Como se dará o controle da ocupação do solo com o crescimento populacional exponencial de Extremóis? Né? Toquei nisso várias vezes, que até a nós que somos do observatório tem impressionado, né? E tem provocado desafios para refletir. Como dimensionar a oferta de infraestrutura para atender o aumento da produção de moradias e a expansão territorial? Por favor. Não, terminei, não. Mas tem uns mapas aí. Não, subindo ainda. Acho que tem ainda. Subindo ainda. Tem outras perguntas antes de chegar aí, por favor. O anterior. Sobre a gestão interfederativa, cooperação e consórcios. Existe uma reflexão sobre a responsabilidade e solidariedade territorial? Como é que eu dialogo com o meu município vizinho? Né, nas responsabilidades na distribuição dos recursos, da infraestrutura, a gente procura pautar isso. Sobre a região metropolitana, como se dá a gestão dos serviços de interesse comum? Alguma perspectiva para a mobilidade intermunicipal, que sabemos que é um tema bem pautado aqui, que, né, é sempre objeto de reclamação de quem depende do transporte coletivo? Sob o controle e a gestão. A articulação entre os projetos urbanos. E aí eu pergunto, projetos urbanos que o município esteja fazendo, seja para a área central, seja para o litoral, há alguma articulação, há algum debate público sobre isso? Né? Estão adequadamente distribuídos? Existe uma ação equilibrada entre o centro e o litoral? A gente sabe que o litoral de Extremóis tem as suas dificuldades, mas e estão aí no centro da atenção para discutir. Como se dará o controle da ocupação do solo com o crescimento populacional exponencial? Aí, como se dará a gestão da oferta de infraestrutura no entorno metropolitano? E aí eu estou me falando ao que transborda Extremóis e toca São Gonçalo, o que toca Natal, o que de Natal toca São Gonçalo e toca Extremóis, por exemplo. Por favor. Aí eu fui fazer, bem curiosa,
com essa questão habitacional, eu fui olhar no plano diretor, que é hoje só uma minuta, e vi, por exemplo, que essa faixa amarela aqui, bem no meio, está no plano diretor como zona de expansão urbana. Eu marquei aí ela e a da APA de Genipabu, né? E tem zona de interesse ambiental. Aí, lá no outro zoneamento do plano, o que é vermelho não é exatamente igual, mas é quase, né? O vermelho quase se sobrepõe à amarela, zona de expansão urbana, e aí ali está a zona de interesse de projetos habitacionais. Então, por isso que eu estou puxando, porque isso me chamou a atenção desde o começo. Por esta minuta, o município está dizendo que vai construir naquela direção e a todo vapor. Tem uma demanda, porque a população está aí e vai chegar mais. Mas é hora de pensar nisso. Outra coisa que eu vi também, neste plano, aqui tem APA de Genipabu, e é o entorno todo ali. Zona de interesse ambiental. Mas lá no plano, o que tem? Zona especial, é porque aqui está miudinho. Zona especial de área protegida são as dunas lá de cima. Me chamou a atenção se isso foi só um erro, porque aí eu trabalho com isso, a APA de Genipabu não está como área protegida. E ela é uma unidade de conservação. Deixa eu só terminar, falta um slide. Tá bom? Certo? Isso eu vi na minuta, gente. Tá? Eu estou só botando para quem está assistindo olhar e entender. Não é lei, é uma minuta que está pública. Avançando, eu acho que é o penúltimo. Aí, depois, eu puxei aqui algumas áreas, aí os territórios precários, o plano diretor em vigor, nessa ponta de cá, né? O plano diretor novo, em alguns casos, ratificando as AEs, aquela mancha rosa ali bem no centro, é uma área especial de interesse social, só para a gente pensar nas perguntas que eu vim fazendo. Além da delimitação, o município está se organizando para atuar nessas áreas? Por favor. Porque está pensado ali no plano diretor. E, a partir do terceiro eixo, que aí eu puxo novamente para a APA de Genipabu, como tem sido tratado pelo plano diretor, porque me chamou a atenção aquela lacuna ali. E, no caso da faixa da orla, por isso esse grifo aí, que ele está como interesse turístico, toda a zona costeira. É a mesma situação de Natal. A gente vai ver isso em Natal também. Tá? Então, é turístico, ok, é mesmo. Agora, está pensada a erosão costeira? Está pensado o aumento das marés? Tá? O plano diretor está se prevenindo para isso? Porque Extremóis ainda pode se prevenir. Tá? Tem uma ocupação já consolidada, mas a maioria com casas, não tem um padrão de ocupação denso, que pode implicar amanhã em indenizações elevadas. Tá? Então, algo para pensar. Como se dá, então, o controle da ocupação do solo, menos predatória e os impactos dos eventos climáticos na zona costeira? Acho que eu terminei, por favor. Passando, obrigada. Agora você pode. Não sei se há espaço na estrutura, porque aí é ele. Porque... Oi. Então, gente, boa tarde a todos e a todas. Me chamo Anne Delgado. Eu sou presidente da OASA, que é uma organização ambiental que também atua no município de Extremóis, além de outros municípios do estado do Rio Grande do Norte. E você falou que o plano diretor está ainda como minuta. Estamos aqui desde 2022, não fomos convidados para participar da elaboração do plano diretor, e eu gostaria de saber como está como minuta. Essa minuta pode ser alterada? Nós podemos ser convidados para participar se houver essa alteração? Obrigada, Ruth.
Obrigada, viu, professora Ruth? A gente vai responder a sua pergunta, Anne, e não se preocupem que quem quiser contribuir, hoje é o dia que eu vou já para o microfone explicar a nossa dinâmica de construção de grupos, de trabalho, etc., e a gente vai responder todas as perguntas. Eu vou passar para Jair, que é o secretário da CEMU, que está fazendo parte do GAL, que é o Grupo de Acompanhamento Local. Olá, boa tarde. Me chamo Jair Damasceno. Estou como secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Mudanças Climáticas e faço parte do grupo de acompanhamento local do Plano Diretor, onde estamos trabalhando desde agosto de 2022 nesse tema. Sobre as audiências públicas do Plano Diretor, todas as publicações, nós realizamos tanto no Diário Oficial, quanto no site, como também no Instagram, através de carro de som e tudo mais, para que todos pudessem participar, que a participação realmente seja de uma maneira ampla. E os delegados, na verdade, já foram nomeados depois da primeira audiência pública. Os delegados e os suplentes, que ocorreu lá no Ginásio Estrela do Mar, não sei dizer agora a data específica, que foram muitos eventos. Agora foi amplamente divulgado. Porém, nesse momento, ainda pode sim participar. Vamos marcar em breve a leitura do plano diretor dessa minuta, que vai virar projeto de lei, e a minuta se encontra no site por um dever de transparência do município, que está trabalhando essa minuta, certo? Para que todo mundo fique ciente, e ainda cabe, sim, sugestões, através das emendas. Tanto emenda do poder público, que eu digo o município, como também emenda através dos vereadores. Então, ainda dá tempo de todo mundo participar. E aqui convido a todos também, como também a OASA, para se fazer presente na próxima audiência pública. Obrigado. Agradeço pela resposta, Jair, porque realmente é grave a situação do mapa que se apresentou e a gente gostaria de participar, tá bom? Gratidão. Em ato contínuo, gostaria de convidar a senhora Jeane Salles, a secretária-geral do município de Extremóis. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa em nome do nosso vice-prefeito Isidoro, presidente da Câmara Anderson Barbosa, secretário de Esportes Pablo, nossa secretária de Administração Mara, parabenizar a professora Ruth Ataíde pela explanação muito boa, muito interessante, né, muito rica. Cumprimentar todos os secretários e colaboradores da Prefeitura e toda a população civil que veio participar desse grande encontro. Então, a Prefeitura Municipal de Extremóis, desde o início da gestão da prefeita Jussara Salles, vem se preocupando com esses problemas, com essas problemáticas, que inclui não só o Estado, mas a gente foca aqui principalmente no nosso município, né? Cada prefeito se responsabiliza pelo seu município, há essa interação entre os municípios vizinhos, com certeza, mas a gente sabe que a gente foca no nosso município e, dentro do município, a gente entra nos bairros, com suas particularidades. Iniciamos uma gestão dentro da maior crise sanitária, Covid-19, onde tivemos que voltar nossas atenções para o âmbito da saúde e, logo depois, da educação, onde saímos de 4.500 alunos para mais de 10.000 hoje, com a reforma e reconstrução e construção de 100%, as escolas hoje de Extremóis estão reformadas, né? Então, se preocupando também com o desenvolvimento sustentável, né, que é o uso responsável dos recursos naturais. Então, a gente saber usar os recursos naturais sem prejudicar a população futura e se preocupando, sem prejudicar a população presente e se preocupando com a população futura. Nós vemos montando estratégias para minimizar a problemática, tanto climática como ambiental. Por isso, nós damos esse apoio a você, Anne, né, com o espaço que a gente cede lá para você, funcionários, tudo para minimizar essa problemática e valorizar a replantação, o replantio dos recursos naturais para poder diminuir esses impactos ambientais,
pois Extremóis é uma cidade que cresceu acima da média nacional, não estadual, mas nacional, em relação à população e à construção civil. E são esses fatores que fazem de nós, hoje, sermos um dos municípios que também mais crescemos no desenvolvimento econômico do Estado. Mediante uma pandemia, nós tivemos um aumento de mais de 100% em relação à instalação de empresas, MEIs e microempresas na nossa cidade. Falando de transporte públicos, nós saímos no início da gestão de 17 ônibus e hoje nós temos mais de 42 ônibus, ou seja, mais um aumento de mais de 100% em mobilidade do transporte público no nosso município. Também já estamos implantando paradas de ônibus para poder organizar melhor o fluxo da malha viária do município. A Prefeitura Municipal de Extremóis vem se preocupando com esses detalhes sociais também, com a implantação de CREAS, né, vice-prefeito? Em alguns bairros carentes, nós vemos ampliando a malha da rede de assistência, para poder ajudar aqueles mais carentes. A gente vem ampliando a rede para poder atender as mais pessoas, chegar no maior número possível de pessoas carentes. O nosso maior desafio para essa gestão, sem dúvida nenhuma, e já está sendo um estudo, é realmente a mobilização urbana, o saneamento básico e a drenagem, né? A gente sabe que a gente tem que construir para o desenvolvimento chegar, mas a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, pois o solo serve como um colchão para absorver a água que vem das chuvas, que é impossível da gente controlar. Então, nós temos investidos em projetos para essa gestão, em áreas verdes, que traz 2 benefícios. Um serve como absorção de água, o outro é para poder dar melhorias e qualidade de vida para o povo de Extremóis. Então, isso é um projeto que nós temos em vista de fortalecer nesses 4 anos do segundo mandato da prefeita Jussara Salles. Saneamento básico também, pois Extremóis não tem esse saneamento básico, né? Foram anos de carência dessa parte, e o projeto da prefeita é investir nessa parte de saneamento básico. Como eu falei anteriormente, nós tivemos que priorizar a saúde na primeira gestão e a educação, que estava de forma totalmente abandonada, estava em calamidade pública, tanto que saímos de 4.500 cartões SUS e hoje somos mais de 50.000 cartões SUS. Então, esse é um trabalho de responsabilidade em todas as áreas da Prefeitura Municipal de Extremóis. Há diversos fatores que aqui nós temos para falar, né? Nós se preocupamos muito com o Rio, e falando em parceria entre municípios, a prefeita Jussara tem um projeto, junto com o atual prefeito de Ceramirim, Antônio Henrique, onde nós estamos tentando fazer uma operação para poder dragar o rio, que é um projeto que seria de responsabilidade do governo do Estado, porém, há mais de 40 anos não há dragagem do rio Ceramirim, e nós estamos sofrendo muito com esses impactos, porque a gente está falando de água, de vida, né? Então, o rio, mais de 40 anos, que está totalmente abandonado pelo governo do Estado, mas a prefeita Jussara Salles está junto com o Júlio César, o prefeito, com o Antônio Henrique, o prefeito de Ceramirim, fazendo essa parceria para melhorar o atendimento aos agricultores, aos pequenos agricultores, fortalecer a agricultura familiar através desse projeto, se Deus quiser. Então, aqui nós temos, em relação ao plano diretor, o plano diretor já está numa fase bem avançada. Nós iniciamos logo no início da gestão, pois estava, acredito que mais de 15 anos, né, desatualizado. E acredito que até final de ano a gente consegue apresentar. Sempre quando há reuniões do plano diretor, nós colocamos nas redes da prefeitura, viu, Anne? E colocamos carro de som, convidando a população civil para participar. E um dos nossos maiores problemas, que é porque, infelizmente, quase não aparece ninguém quando a gente vai fazer essas reuniões que vai servir, que vai mudar
10 anos a garantia do desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, desenvolvimento sustentável do município. Então, a população tem uma certa resistência de participar, mas a gente vem insistindo, porque é muito importante que seja uma gestão participativa. A gente se preocupa muito com o atendimento particular de cada comunidade, né? Então, para essa gestão, o nosso objetivo é esse: investir nas demandas de cada comunidade de forma particular para poder atender melhor a população de Extremóis. Enfim, só tenho essas palavras a falar, pois outros amigos ainda vão nos representar aqui, mas deixo minhas palavras em nome da prefeita Jussara Salles. Muito obrigada a todos. Com a palavra, o excelentíssimo vereador e presidente da Câmara Municipal de Extremóis, Anderson Barbosa. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde ao nosso vice-prefeito, a quem saúdo todos os homens que estão presentes, nosso secretário Pablo de Esportes, quem saúdo todos os secretários que também se fazem presente, a nossa professora Ruth, pela belíssima palestra, que até me abriu também a mente, a nossa secretária Mara, e aos demais que estão em estendimento à mesa. Com bem, a nossa população civil que está aqui dentro ou que nos assiste através das plataformas digitais. Estou muito feliz, na verdade, por poder receber vocês aqui na nossa casa e dizer que nós precisamos sim pensar com urgência no plano diretor da nossa cidade. E é para ontem. É urgente esse plano diretor. Quando digo isso, eu falo sobre mobilidade. Nós precisamos investir pesadamente em mobilidade. E quando eu vi que podemos fazer consórcio, talvez seja uma solução para a gente, para o saneamento básico e para a mobilidade urbana da nossa cidade. Fazer um consórcio com as outras cidades e fazer assim, futuramente um empréstimo alto, onde a gente consiga fazer, porque realmente, falar de política pública é investimento. Certo? Investimento se procura formas, e porque não se pensar em fazer um empréstimo para investir em saneamento, em uma mobilidade urbana de verdade nesta cidade. Não apenas no transporte, mas a forma de se mobilizar. Prova essa é que eu apresentei um projeto de lei nesta casa. Vou falar agora com o Jair. E nesse projeto de lei, a gente institui a obrigatoriedade da inclusão do projeto de arborização urbana por quem está construindo casa aqui. Certo? Porque é uma falta de respeito que está havendo. Então, vai ter que entregar esse plano de arborização, sim, que as árvores sejam frutíferas, para dar fruto, para quem passar poder pegar e comer. As nossas calçadas. E por que um plano? Porque o cara chega para morar em Extremóis, acha que a calçada é sua, planta um bocado e pede ninho. Tora a calçada, tora a pavimentação, e de quem é a culpa? De Jussara, de Isidoro Nossa. Aí, como é que fica a acessibilidade? Como é que um cadeirante transita nessas calçadas? Como é que uma pessoa com deficiência visual consegue andar nas calçadas? Ele anda na rua. Ele anda na rua. Então, tem que haver essa consciência. A gente precisa também, junto a esse plano, criar alguma lei nesse município que haja punição através de multa. Não pode, não pode. Porque amanhã nós vamos ter que resolver, Ana, e o problema é que ele não é nosso. Que criaram. Mas na hora do problema, ele não é de quem criou. Ele pertence ao político. Então, é bom essa conferência e daqui possam sair decisões e ajudar a gestão. Quando eu digo ajudar a gestão, é endossar, certo? Um empréstimo. Eu vim aqui em São Gonçalo fazer um empréstimo na época do prefeito Paulinho, secretária, mas ele também deu um banho de saneamento, de pavimentação, de asfalto, de tudo na cidade. Viu, presidente? Nós sentamos para projetar isso aí
porém pegamos uma gestão onde nós estávamos Calque direto. no calque, Eu sei tanto que na é. saúde como na Previdência, no PREV. E na educação. Então, conseguimos colocar as finanças do município em ordem agora, a partir da retirada do calque da nossa vida, que era o Serasa do município, nós podemos pleitear esse investimento, né? Porque também a gente tem que analisar que o FPM do município ele fica vinculado. Então, a gente tem que analisar, mas é uma coisa que a gente tem pensado nesses empréstimos para dar esse banho de loja, a gente fala na cidade, porém não foi feito anteriormente devido ao calque deixado por gestões passadas. Mas, Jane, quando eu digo que não foi feito anteriormente, é importante ressaltar a importância dessa conferência. Porque aqui eles vão credibilizar a gestão e dizer assim, olha, nós estamos concordando, enquanto sociedade civil, que vocês possam estudar esse plano, que vocês possam fazer, e não dizer assim, ficaram com vontade de fazer, foram lá e fizeram. Não. Há uma necessidade urgente, a população pede isso, daqui vão sair esses eixos de discussão, certo? Então, está na mão de cada um de vocês que aqui estão, fazer dessa cidade uma cidade melhor. Que cada um coloque no seu colo a responsabilidade de transformar a nossa cidade. Então, um grande abraço e uma boa tarde a todos. Dando continuidade com a palavra, o excelentíssimo vice-prefeito da cidade de Extremóis, Isidoro Filho. Boa tarde a todos. Quero iniciar minha fala agradecendo ao nosso bom Deus. Quero agradecer, saudando a mesa, nossa secretária Mara, nosso secretário de Esporte, nosso presidente da Câmara, Anderson Barbosa. Em exclusivo, quero parabenizar a nossa professora Ruth pelo conhecimento e abranger a mente de todo cidadão de Extremóis. Uma salva de palmas, professora. Quero aqui agradecer a vocês, quem está ouvindo a gente na rede social, agradecer a toda a população, em nome do meu amigo Iago, que está na plateia. Aprender é uma coisa que ninguém tira de você, é o conhecimento. A senhora professora deu uma aula, aqui nosso cidadão de Extremóis, construindo uma política nacional para o desenvolvimento urbano do nosso município e abrangendo a nossa cidade, abrangendo para o crescimento, uma cidade sustentável e democrática, fazendo a justiça pública para o nosso município. Parabenizo a todos, o integrante e o elaborador da 6ª conferência do nosso município, em nome do nosso secretário Osto e todo secretário da nossa cidade. É uma honra ter minha amiga engenheira Néia aqui junto com a gente. Hoje, como meu presidente falou, com a nossa secretária da Câmara, a gente pegou uma cidade completamente às traças. Infelizmente, a gente pegou a cidade no calque, onde eu fui vereador em 2016, e a gente enfrentou muito. O calque é o SPC das pessoas físicas, onde a cidade não podia arrecadar e nem fazer empréstimo para sustentar o desenvolvimento da nossa cidade. Mas a gente não abaixou a cabeça, a gente levantou e foi em frente com as dificuldades. Cada vez que jogava pedra, mas a gente fazia ela de degrau para chegar no seu objetivo. E teve êxito na nossa campanha, com o nome da minha amiga e prefeito Jussara, a gente conseguiu a vitória. Mais de 130 ruas calçadas. Hoje, eu quero parabenizar o senador Stilson pelo desenvolvimento e ajudar o crescimento da nossa cidade, trazer um pilotão, mandar uma emenda para trazer um pilotão para o nosso município, para ajudar a segurança. Eu sei que não é a autonomia dele, mas ele está fazendo a parte dele, onde a gente tem a Guarda Municipal de Extremóis. Como eu estava com o vereador, a gente, para ajudar a segurança do nosso município, a gente criou uma diária operacional para a Polícia Militar,
para abranger a nossa segurança, implantando a Guarda Municipal no nosso município. E hoje está elas preparando, estão com um trâmite judicial para andar com arma de fogo. Hoje já estamos com a UBS no Moinho dos Ventos, construímos mais de 6 colégios, não é, Anderson? Reformamos 100% da nossa educação. É um passo crucial para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu digo uma coisa, que juntos são mais fortes. Por isso, quero parabenizar a todos pela iniciativa, pela coragem, pelo tempo de vocês tomado, pelo crescimento da nossa cidade. Unidos são mais fortes. Fique com Deus e obrigado a todos. Em ato contínuo, gostaria de convidar a senhora Raíssa Salvino, subsecretária de Projetos da Secretaria de Obras do município de Extremóis. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Professora Ruth, muito obrigada pelas palavras. Aliás, obrigada a todo mundo individualmente pelas palavras. Foram, além de bonitas, né, foram muito importantes para a gente construir o momento de hoje. Por que é que eu estou falando aqui agora? Porque vai ser mais uma fala que vai trazer reflexões, né? Não. Quem já participou aqui de outros momentos que são conferências já estão sabendo e percebendo o que é que a gente veio fazer aqui hoje. A gente sempre conversa, a gente sempre fala sobre o nosso município, e poucos são os momentos em que a população ou os gestores são convidados a dar uma devolutiva, dizer, olha, é isso que eu gostaria, é isso que a minha pasta tem visto de dificuldades. E hoje é um momento desses. Finalmente chegou, pelo menos uma instância dessas, em que a gente vai conseguir trazer à tona todas as nossas demandas, né? Talvez não todas, mas pelo menos as principais delas. Eu trouxe aqui uma apresentação de slides que vai nortear e vai explicar para a gente o que é que a gente vai fazer aqui agora. Não sei se vocês notaram, mas a forma como a Câmara dos Vereadores, né, a plenária, está colocada hoje está um pouquinho diferente. A gente não tem os vereadores aqui colocados de uma maneira tradicional, a mesa está um pouquinho diferente. É para que vocês se sintam todos convidados a falar, todos convidados a participar, todos convidados a contribuir. Vou explicar um pouquinho do que é que a gente vai fazer hoje, certo? Pode passar o próximo slide. Pronto. De todas as coisas que a professora Ruth comentou, ela explicou de modo global a importância do evento que a gente está construindo hoje para o nosso município. O nosso município vai sair daqui hoje e de outras instâncias que a gente vai comentar depois, com 4 propostas. Só isso, Raíssa? Só. Quem escolheu que foi 4? Foi você? Não, foi a política nacional, de acordo com o porte do nosso município. Nós temos entre 50 e 100 mil habitantes, então, municípios que estão nessa faixa só podem enviar para o Estado e, consequentemente, o Estado enviar para a instância federal 4 propostas. Vamos discutir dentro de 3 eixos que a gente ainda vai explicar. Pode passar para o próximo. Os eixos foi o que a professora Ruth também já delimitou aqui, já destrinchou com a gente, esses 3 eixos temáticos que a gente vai discutir. Eles estão colados, se vocês repararem, tem uns cartazes. Eixo 1, ali onde a Elisélia está apontando, eixo 2 e eixo 3 lá atrás. A gente vai se mexer, a gente vai se dividir em grupos. Um grupo vai discutir sobre os temas do eixo 1, um grupo vai discutir sobre os temas do eixo 2. Qual grupo eu vou escolher? Aquele que eu me senti mais aproximada dos temas, para fazer a minha contribuição. Raíssa tem uma pergunta. Eu quero muito contribuir sobre a habitação de interesse social, e a habitação não está no mesmo eixo temático de tecnologia que a professora Ruth falou hoje e me despertou um monte de coisas. Eu não posso falar? Você pode. A pessoa que vai estar com você, conduzindo a orientação do grupo, ela anota e a gente pode conversar sobre isso depois. Mas o foco daquele eixo vai ser discutir o que está colocado, certo? A gente vai repassar aqui, né, os temas.
O eixo 1 é a articulação entre os principais setores urbanos com planejamento de políticas. O eixo 2 é aquele de gestão, estratégia, financeiro. Nesse primeiro tem habitação, tem mobilidade. No eixo 3, são grandes temas transversais. Quem quiser falar sobre a parte de inteligência artificial e comunicação, vai para o eixo 3, certo? Vou passar ainda com um pouquinho mais de calma, pode passar para o próximo slide. Além dessas propostas, né, foi o que eu falei, todo mundo pode contribuir em todas elas, e para garantir a participação de todos os presentes no momento de debate, é recomendável dividi-los em grupos menores. Como é que eu vou também... Num dado momento da fala da professora Ruth, ela comentou que a gente vai sair daqui hoje com delegados eleitos. Nome pesado, né? Delegados vai... Que tipo de poder um delegado tem? O delegado que ficar aqui eleito, né, são 12, Extremóis pode eleger 12 delegados, não pode eleger 13, porque é o nosso limite. Mas Extremóis pode eleger somente 4, somente 5, depende do quanto de mobilização a gente tiver. 12 é o máximo. Esses 12 delegados, eles vão pegar, nós vamos reunir, né, todas as propostas que estão colocadas nos eixos, e esses delegados vão votar. Para quê? Para tirar aquelas 4, porque a gente não pode mandar 59 mil milhões das nossas solicitações que vão aparecer hoje. Só pode mandar 4. Quem vai votar? Os 12 delegados que a gente vai escolher. Como é que eu me candidato? Como é que eu viro uma delegada? Você se encaixa dentro de um segmento. Foi você que disse que segmentos eram esse, Raíssa? Não. Vem da política nacional e a gente vem retomando. Pode passar para o próximo slide. Raíssa, fale se os delegados têm paridade de gênero, se tem paridade de tem. Vai passar no slide. Civil e sociedade. Vai passar no slide. Que é esse. Exatamente esse slide. Quando a gente tem os segmentos, certo? Como é que eles estão distribuídos? A gente tem gestores administrativos, gestores, administradores públicos e legislativos, federais, estaduais e municipais. Muitos de nós somos gestores. Nós temos um percentual bem maior, certo? Está ali marcado em vermelho, nós podemos ser 42% do total. 42% de quê? De 12, certo? Quem também pode se colocar? Movimentos populares. Tem alguém dos movimentos populares? Quantos por cento? 26,7%. 26% de 12, certo? Outra entidade que pode estar associada, trabalhadores através de suas entidades sindicais, com 9,9%. Empresários é um eixo que pode selecionar e eleger um delegado com quanto? 9,9%. Entidades profissionais, acadêmicas e pesquisas e conselhos profissionais também podem mandar um delegado com 7%. E organizações não governamentais têm 4,2%, mas também pode mandar um delegado, certo? Pode passar para o próximo. Sim, e seria, não é obrigatório, né, de acordo com como está colocado na lei, mas seria de agradável, de bom tom, que a gente conseguisse também uma paridade entre homens e mulheres, pelo menos 50% de homens e mulheres. Vamos buscar mesclar, né? Você faz parte de qual segmento, certo? Eu vou começar a mexer um pouco em vocês agora, certo? A gente vai voltar para aquele slide anterior, porque eu quero que vocês comecem, se possível, até realmente a se mexer e a se levantar. Quem for gestor pode ficar lá para trás, certo? Ali onde está perto da projeção de câmera. Quem for movimentos populares pode se juntar mais aqui para frente. Quem for de ONG pode ficar perto de Anne, que eu sei que ela é da ONG, que está ali perto. Por favor, esse momento ele é um momento da gente começar a se mexer mesmo. Não vamos dormir, não. Vai dar certo. Gestores podem ir para lá. Se você... Hã? Não entendi. Não, daqui a pouco. Eu vou primeiro, eu inverti na minha metodologia, eu vou primeiro fazer os segmentos e depois que a gente souber os segmentos, aí a gente vai discutir os eixos. Podem se mexer. Uma curiosidade que eu não mencionei, e eu vou mencionar, é que depois que a gente se reunir para discutir esses temas, a gente volta para essa configuração, certo? Mas podem se mexer. Depois. Só tem tu.
Entidades acadêmicas, pode ficar aqui, ó, perto de professora Ruth, se tiver mais alguém de entidade acadêmica. Se você está em 2 segmentos e você se sentir convidado, você escolhe, né, qual dos 2. Eu sou empresária, mas eu também sou gestora. Vou ficar nos empresários. Sociedade civil a gente pode juntar aqui, mas sociedade civil não é um segmento, né? Posso ler. Pode dizer. Movimentos sociais está aqui. Aí são ONGs. São 2 vagas. Você que sabe. Você escolhe. Você escolhe. Movimentos sociais a gente pode botar. A senhora quer ficar aqui? Pode ser, sim. Tá. Obrigada, Sérgio. Deixa eu ver quantos núcleos a gente formou. Tem um núcleo aqui de movimentos sociais. Tem um núcleo aqui de ONGs. Tá? Pode ficar onde o senhor quiser. É. O senhor vai inaugurar um segmento. Pode sentar aqui. O senhor é de entidades? Entidades acadêmicas? Academia Extremoz Direito. Pois, pode inaugurar o nosso eixo. Então, a gente tem 1, 2, 3 movimentos sociais. Certo. Vocês são gestores, é? Gestores foram-se embora? Sindicatos. Tem que iniciar um novo. Sindicatos é um sozinho. Eu trabalho na prefeitura, mas não sou vinculada direta, sou corporativa, trabalho na saúde. Gestora. Gestão pública. Você é gestor. É aqui. Olha, findou. Vamos separar? Deixa eu dizer uma coisa, gestores. Parem de bagunçar aqui atrás. Fiquem juntos. Gestores, fiquem todos desse lado. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês são o quê? Sociedade civil, você pode ficar ali, ó. É. Mas ele escolhe se ele quer. Deixa eu dizer uma coisa, ONG, escolham entre vocês um representante. Cristiano, graças, já tá eleito. Pode vir para cá. Entre vocês vão eleger um representante, que seria o delegado, tá certo? Viu? Elejam. Lisélia e vocês estão como sindicato. Você é delegado do sindicato, já estão decididos? Já que só estão vocês de entidades. Não, mas você pode ser um delegado por entidades, caso você queira. Você vai se associar a sindicatos. Vocês estão como entidades acadêmicas? Perfeito, dentro de entidades. Entre vocês, escolham um para ser delegado. Tá certo. E os gestores? Não tem ninguém aqui da gestão pública para ser o delegado. Foi embora todo mundo. Você é, Pablo? Delegado. Foi pré-eleito. Candidato único, é. Vou dividir por grupos agora, tá? Me empresta os papéis, me empresta seu papel. Um para... Ah, não, mentira. Que mentira. Faz aí, 12... São... Dá 4, né? Dá 5, eu quero 5 delegados. 5. Não, claro que não precisa ser secretário, não. É só... Não precisa ser secretário, não. Pode ser delegado, pode ser delegado.
Pietro e Nildo podem ser delegados. Eu digo logo. Quem? Ela foi embora? E o seu? E o Divine? Pronto, né? Pode, Popinho. Você não é do movimento? Vai ter o eixo aí. Popinho, não, eu sou delegado desse segmento. Vai ser delegado. É o delegado do segmento de vocês. Oi, Lisele. Deixa eu dizer uma coisa. Pode dizer. Pronto, rapaz. Isso, vocês vão ser delegados do município para apresentar. Vamos. 14 de agosto. 14 e 15 de agosto. Deixa eu dizer. Perfeito. Você me fez uma recomendação, eu esqueci totalmente. Não sei. 15 minutos, 20. Não tem como ainda. Não liberei. Só quando tem. Seu pago. Tá bom. Vai lá. Gestores, deixem de bagunçar. Gestores, olha a bagunça.